Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos, e ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos agora para que o Senhor venha revelar a tua palavra ao nosso coração. Venha falar dentro de nós. Que caia por terra agora todo espírito roubador da palavra, aquilo que traz a dúvida, o medo e o engano. E que o Senhor possa ministrar o nosso coração de uma maneira profunda. E que o Senhor possa levar nossa mente cativa à obediência do senhorio de Cristo. E que o Senhor fale dentro de nós de uma maneira forte, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra agora tudo aquilo que não provém de Ti. E que o Senhor ministre as nossas vidas, porque nós precisamos ouvir a Tua voz hoje. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? A palavra de Deus diz aqui que veio a mão do Senhor sobre Ezequiel e o levou a um vale que estava cheio de ossos. Imaginemos nós, Deus nos pegando hoje e nos levando a um lugar onde não há vida, a um cemitério a céu aberto. E Deus nos faz ver todos esses ossos espalhados pelo chão. Então Deus olha para nós e Deus pergunta: poderão voltar a viver estes ossos? Qual seria a nossa resposta? A resposta de Ezequiel foi uma resposta muito sábia, porque Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Ou seja, está nas suas mãos o poder, está nas suas mãos a autoridade. Se o Senhor disser que eles podem viver, eles viverão. Se o Senhor disser que eles não podem, eles também não viverão. Da mesma forma que se o Senhor disser algo para a minha vida, ela estará dita. Se o Senhor não disser, ela não estará dita. Então a decisão da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos ser levados, direcionados por Deus, aonde Deus quer que estejamos. Aonde Deus quer que realmente façamos a sua vontade. Às vezes nós olhamos e dizemos assim: mas Deus, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Senhor, tu sabes. Nós apresentamos isso, colocamos isso nas suas mãos, nós entregamos ao Senhor e nós confiamos totalmente que agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Então Deus está nas tuas mãos. O Senhor o leva, o Senhor o conduz, o Senhor o faz andar pelo vale. E o Senhor pergunta e ele responde: o Senhor, ó Senhor soberano, só tu sabes. Ou seja, ele reconhece que o soberano, ou seja, a autoridade estava nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Então o Senhor disse: profetiza a estes ossos e diga. Profetiza a esses ossos. Quando nós falamos sobre profetizar, nós estamos falando sobre usar a palavra. E usar a palavra de uma maneira proativa, de uma maneira produtiva, de uma maneira que possa agregar valor a algo. Então nós olhamos para uma situação da nossa vida e nós profetizamos vida sobre ela. Nós profetizamos a transformação pelo poder de Deus sobre ela. Nós estamos falando sobre um vale cheio de ossos, um vale que não tinha vida. E Deus olha para Ezequiel e diz para ele assim: olha, profetiza sobre estes ossos. Profetiza. Vai lá, filho do homem. Profetiza sobre estes ossos e diga a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E como nós vamos falar com osso que não tem mais vida? Aí entra a fé. Da mesma forma, os nossos sonhos. Talvez eles não tenham vida agora, mas o Senhor está dizendo para nós: profetiza sobre eles, clama sobre eles, declara sobre eles. Vocês não podem perder a esperança, vocês não podem perder a fé, vocês precisam acreditar e vocês precisam profetizar sobre eles e crer
que a manifestação do meu poder vai ser real e algo vai acontecer. Algo imaginável. Porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ezequiel poderia ter olhado e ter questionado Deus e dito assim, mas Senhor, como que eu vou profetizar para o osso? O osso não tem vida, o osso está seco. Não é alguém que acabou de perder a sua vida, mas é alguém que não existe mais. Está seco, Deus. Está estranho, não tem como, não funciona. Ele poderia ter dito tudo isso, mas ele não disse, ele não questionou, ele acreditou. E é assim que Deus espera de nós, que nós venhamos a acreditar. Porque Ele quer ser Deus nas nossas vidas. Ele quer manifestar o seu poder sobre nós. Mas para isso nós precisamos crer e parar de limitar Deus. De dizer, Deus, olha, isso daqui pode ser feito assim, mas não pode ser feito da maneira que o Senhor está dizendo. Aí Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, observe a natureza e preste atenção no que eu vou te dizer. Quando eu recriei a terra e quando eu toquei a terra, os rios nasceram. E esses rios começaram a percorrer. E eles encontraram uma montanha aqui. E o que eles fizeram? A volta dessa montanha. E eles encontraram um precipício. E eles despencaram abaixo. E formou uma linda cachoeira, da qual vocês vão lá e tiram fotos porque vocês acham lindas. E chegou em um outro determinado lugar que não tinha como ele passar, porque o vale fechou. Então, virou-se um lago. E ele transbordou. Mas ele continuou o seu curso. E chegou num outro lugar, onde tinha rochas. Então ele entrou por dentro das rochas. E ele saiu lá na frente de uma caverna. E quando vocês nem sequer imaginavam, ele chegou ao seu destino, que era o mar. E ele tocou o mar. Então se eu fiz isso com um rio, imagino que eu não posso fazer com a vida de vocês. Imagino que eu não posso gerar na vida de vocês. Então eu não estou perguntando se está seco, eu não estou perguntando se não tem vida. Eu estou dizendo para você profetizar. Eu estou dizendo para você declarar. Eu estou dizendo para você colocar vida sobre aquilo. Porque você tem vida. E essa vida que você tem é a vida que eu dei para vocês. Então eu quero que vocês abram a boca e comecem a profetizar. Porque muitas vezes nós abrimos a boca para amaldiçoar. Nós abrimos a boca para falar palavras que nós não devíamos. Não. Tire as palavras que nós não devíamos da boca e vamos profetizar, vamos declarar, vamos soprar vida aonde não há vida e acreditar na manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque agindo o Senhor ninguém impedirá. Então nós cremos. Então ele me disse, profetiza estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, soberano, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne, músculo em vocês, e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Então assim, eu anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, eu comecei a ouvir em todo o vale um barulho de ossos batendo contra os outros. Ossos de cada corpo começaram a se juntar. Olha que interessante. Imaginamos um cemitério ao céu aberto. Muitos abutres foram lá para comer as carnes. E esses ossos foram se espalhando dentro desse vale. O fêmur de um foi parar no outro canto, a mão de um foi parar no outro canto. Se espalharam. E aí Ezequiel começa a profetizar. E o imaginável começa a acontecer. E quando ele começa a profetizar, ele começa a ouvir barulho. E ele começa a ouvir barulho. E o barulho começa a ser estarrecedor, porque ele começa a ver um de lá, outro de cá, e vindo de cá, e vindo de lá, e começa a formar aquele monte de ossos. E ele continua. Porque quando nós começamos a profetizar, nós vemos a manifestação do poder de Deus. Nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Por mais que os nossos olhos carnais não consigam ver, mas lá dentro de nós já geramos essa certeza, geramos isso dentro do nosso coração. Aí a Bíblia diz aqui assim, então, enquanto eu observava, o músculo e a carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda eles não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga,
Assim diz o Senhor, o soberano: ó fôlego, venha dos quatro ventos e sopre nesses corpos para que eles voltem a viver. Então eu anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. E eu imagino Ezequiel diante dessa visão maravilhosa de algo que estava acontecendo ali literalmente, porque não foi uma simples visão de alguém que estava dormindo. Ele é bem claro, ele fala: e veio a mão do Senhor e me levou a um vale de ossos secos. Então ele estava num determinado lugar, o Senhor veio, pegou ele dali e o levou a esse lugar. O levou a esse lugar. E o Senhor perguntou se poderia voltar a viver. Ele respondeu que o Senhor sabia e o Senhor mandou ele profetizar. E aí nós vemos o quê? Que Deus trabalha em conjunto conosco. Deus trabalha em conjunto comigo e com a senhora, Deus trabalha em conjunto comigo, com você, Deus trabalha junto com todos nós. Então nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Qual é a parte de Deus? A parte de Deus é gerar o milagre. Qual é a nossa parte? É acreditar e profetizar o milagre, declarar o milagre, determinar o milagre, ter a certeza de que o milagre é real, ter a certeza que Deus está conosco e que Deus não nos abandonou. Ter a certeza de que Deus está trazendo vida sobre a nossa vida. Então, a nossa parte é acreditar. A nossa parte é profetizar, é declarar. Então, eu tenho sonhos na minha vida, eu vou profetizar sobre esses sonhos. Eu vou crer na manifestação, no poder de Deus. Talvez não aconteça hoje nem amanhã, mas eu sei que na hora de Deus vai acontecer, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus, e a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então isso está claro, isso está queimando dentro de mim, essa certeza eu já tenho dentro da minha alma, que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Então eu vou confiar, eu vou acreditar, eu vou aplicar minha fé, e eu vou gerar essa certeza dentro de mim. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida não vai parar enquanto não for dia perfeito. Então eu vou crer. Aí o Ezequiel, ele profetiza. E quando ele profetiza, o milagre acontece. E quando ele profetiza, a manifestação do poder de Deus é real sobre aquele lugar. E quando ele profetiza, ele vê que Deus realmente existe. E quando ele profetiza, Deus faz com que a sua fé queime dentro dele e ele coloca para fora. E aí nós paramos e pensamos como o nosso Deus é maravilhoso, poderoso, grandioso, tremendo. Como o nosso Deus é grande. Ele faz maravilhas na nossa vida. Aí Deus olha para ele e diz assim: Ezequiel, filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles dizem: tornamos ossos velhos e secos. Não há mais esperança para nós. Portanto, profetiza para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas do exílio, e eu vou fazer vocês saírem dela. Então os trarei de volta a esta terra. E quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu soprarei o meu espírito em vocês, e vocês voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Ele fala e ele faz. Então nós temos que aplicar a nossa fé em Deus. Temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. E temos que profetizar. Em nome de Jesus. Podem tentar tirar seus sonhos, podem tentar anular seus planos, mas nós vamos profetizar. Nós vamos acreditar. Nós vamos gerar Deus dentro da nossa vida. Vamos gerar o poder de Deus dentro de nós. Crie realmente na manifestação do Espírito Santo. Então, quando nós tomamos essa decisão, nós paramos de falar coisas ruins, mudamos a nossa palavra, e as palavras que saem da nossa boca são palavras de vitória. E nós vamos profetizando aquelas palavras de vitória, dia após dia. Nós vamos profetizando aquelas palavras de vitória e elas vão se tornando realidade da nossa vida, em nome de Jesus. Imagina você plantando um pé de manga hoje
ele não nasceu, você colocou a semente lá dentro da terra, mas aí amanhã você vai e rega. Depois de amanhã você vai e rega, porque você acredita que ele vai nascer. E depois de amanhã você vai de novo, e você vai de novo, e daqui a pouco ele brota uma folhinha. E ele começa a brotar os galinhos, e ele começa a crescer. Só que você não perde a esperança. Mesmo alguém chegando para você e dizendo assim, vai levar 7 anos para te dar a primeira manga, não tem problema. Porque eu já consigo ver a sombra que vai formar no meu quintal, eu já consigo ver eu colocando uma rede debaixo dele, eu já consigo ver ele carregado de mangas, eu já consigo ver as pessoas indo me visitar e todas entrando debaixo desse pé de manga, eu já consigo sentir a sombra do meu pé de manga, então eu já consigo ver, e eu vou cuidando, e eu vou cuidando, e assim nós devemos cuidando das nossas palavras e profetizando, e declarando, e profetizando de novo, e declarando de novo, e profetizando de novo, e declarando de novo, e vendo as mãos de Deus agindo de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Então pedi para Deus, Deus, me ensina a controlar a minha língua e que da minha boca saiam palavras de transformação, palavras de vitória, que realmente eu profetize como Ezequiel, que eu realmente acredite na manifestação do teu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Deus dos céus, porque eu tenho certeza que Ele quer manifestar o poder dele sobre nós, que a gente possa colocar as nossas mãos sobre o nosso coração, fechar os nossos olhos e pensar agora, quantos sonhos nós já enterramos e não queremos mais lembrar deles, porque para nós eles já não têm mais vida. Quantas coisas nós já desistimos, porque nós acreditamos que não vai dar mais certo. Então vamos fazer diferente, vamos provar a nossa fé e vamos colocar nossa fé em ação. E vamos começar a profetizar no meio desse vale de ossos secos. E vamos começar a andar por ele. E vamos começar a ver a manifestação do poder de Deus. E saber que agindo Deus, ninguém impedirá. Enquanto teu coração estiver batendo, enquanto meu coração estiver batendo, tem vida. Enquanto tem vida, funciona. Enquanto funciona, nós podemos acreditar. E nós podemos ter certeza que Deus é Deus para fazer o impossível acontecer na nossa vida no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e buscamos a Tua face, porque cremos que agindo o Senhor em nossa vida ninguém impedirá. Então, Deus, nós rejeitamos toda a barreira espiritual, tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora, coloca dentro de nós a mesma fé que estava sobre Ezequiel, a mesma determinação que estava sobre Ezequiel, em nome de Jesus, tira de nós todo espírito de questionamento, Pai, tudo aquilo que causa dúvida, incredulidade, medo, insegurança, e coloca dentro de nós ousadia, coragem, em nome de Jesus, desperte a nossa fé, que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática a Tua palavra, e que venhamos gerar a certeza na nossa vida, em nome de Jesus, e crer que agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que da nossa boca sairão palavras de vitória. Nós declaramos que da nossa boca sairão palavras de vitória. Nós declaramos que da nossa boca sairão palavras de vitória em nome de Jesus, porque cremos que somos abençoados pelo poder de Deus. Cremos que somos abençoados pelo poder de Deus. Nós tomamos posse, Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor está gerando dentro de nós. E nós declaramos que nós vamos profetizar, em nome de Jesus. Nós vamos declarar, Deus, e vamos profetizar sobre o vale de ossos secos, porque nós cremos que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Amém? Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Creia, traz essa palavra para dentro do teu coração, em nome de Jesus, gere ela dentro da tua vida e deixe o Espírito Santo de Deus manifestar sobre você de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, que Ele possa agir de uma maneira incrível na tua vida e que cada dia nós venhamos ser inspirados por Deus para viver o novo de Deus na face da terra, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.